Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Terça-feira, dia 1º de dezembro, já iniciando este mês, também já dentro da primeira semana do Advento, vamos tomar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículos de 21 a 24. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu te louvo, ó Pai. Hoje temos um extrato do capítulo 10 do Evangelho de São Lucas. O Senhor enviou 72 discípulos aos lugares onde Ele mesmo iria e voltaram exultantes, ouvindo contar suas proezas. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. A gratidão é uma das facetas da humanidade. O arrogante considera que não deve nada a ninguém. Mas para estar agradecido, primeiro devemos ser capazes de descobrir nossa insignificância. Obrigado. É uma das primeiras palavras que ensinamos às crianças. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças, porque escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te porque assim foi do teu agrado. O Papa Emérito Bento XVI, ao falar sobre a atitude de adoração, afirma que ela pressupõe um reconhecimento da presença de Deus, Criador e Senhor do Universo. É um reconhecimento pleno em gratidão, que brota desde o mais fundo do coração e abrange todo o ser, porque o homem só pode realizar-se plenamente a si mesmo, adorando e amando a Deus acima de todas as coisas. Uma alma sensível experimenta a necessidade de manifestar seu reconhecimento. É o mínimo que podemos fazer para responder aos favores divinos. O que há de superior em ti? Que é que possuis que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias como se não tivesse recebido? Lógico que nos faz falta agradecer a Deus Pai, através do seu Filho no Espírito Santo, com a grande misericórdia com que nos tem amado, tem sentido compaixão por nós, e quando estávamos mortos por nossos pecados, nos fez reviver com Cristo, para que sejamos nele uma nova criação, nos diz São Leão Magno. A alegria é uma característica de todo cristão, porque primeiro foi de Cristo. É dom do Espírito Santo para todo batizado. É o que os primeiros cristãos possuíam e todos nós devemos ter. Mas por que Jesus exultou de alegria naquele momento? Porque viu os planos do Pai se concretizando de uma maneira que é bem característica da Santíssima Trindade. Jesus reconhece, exulta de alegria, vendo a humanidade mais uma vez participar das grandezas divinas,
Nosso Senhor glorifica seu Pai, porque Ele não escolheu os sábios e entendidos para serem os primeiros discípulos do Mestre, mas os pequeninos, povo sem estudo, sem muito entendimento, que não era capaz de muita coisa. Creio que Jesus, em sua humanidade, tenha se desanimado um pouco ao olhar para aqueles 72 discípulos e ver a realidade. Tinha sido Ele mesmo que os havia escolhido por desígnio do Pai, mas Ele aconselha-os a rezarem ao Senhor, pedindo mais orações, pedindo mais operários, pedindo operários para a messe, pois aqueles não pareciam suficientes. Jesus reconhece que seus discípulos são ovelhinhas perto dos lobos astutos e inteligentes, mas enviou-os, acreditando que esses mesmos lobos darão a eles o sustento do dia, de modo que nem precisam levar bolsa, pois serão portadores de paz, o desprendimento a que somos chamados na missão. Apesar de toda a fé perfeita, própria da divindade de Jesus, é difícil para a sua humanidade sustentar que essa gente, com pouca instrução, daria conta do recado. Os 72 discípulos voltam alegres dizendo que até os demônios se submeteram a eles pelo nome de Jesus. Parece incrível, não? É como a profecia de Isaías, na qual é prometido a harmonia entre o lobo e o cordeiro, pantera e cabrito, touro e leão, vaca e urso, criança e víbora. Tudo isso será possível, porque sobre o nosso Salvador repousa o Espírito Santo, com todos os seus dons, e porque Ele não julga pela aparência, nem pelo ouvir dizer, mas com retidão e justiça. Todos um feliz e abençoado dia. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5 às 19 horas.